Então, boa noite a todos. Vamos começar nosso bate-papo sobre criação de ativos com IA. Vamos fazer alguns experimentos e apresentar algumas ferramentas novas no dia de hoje. Então, trazendo uma discussão sobre o Figma, já existem discussões no mercado de que o Figma está atrasado ou questionando o porquê deveríamos continuar no Figma, né? Questionando a relevância do Figma como um todo. E na última semana, lançaram uma conexão MCP com o Cloud, que agora você pode gerar um protótipo usando o Cloud e, através do MCP, jogar esse protótipo dentro do Figma. Só que isso já era possível com plugin. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Me avisem se estiverem vendo. Estão vendo? Tá. Então, compartilhar para vocês. Finge que isso aqui é um protótipo, tá? Então, já existe plugin aqui, ó, na aba de plugin, o HTML to Design, HTML to Design. Basicamente, você pode pegar qualquer site que está online e trazer, ele importa para o Figma, né? Abrindo aqui o plugin, você pode fazer essa importação aqui e ele vai trazer o protótipo para cá. Qual é o movimento, então, que tem acontecido e das discussões que a gente tem visto aqui no Brasil? Basicamente, os designers têm produzido protótipos, então isso aqui é um frame, né? Eles clicam no frame e enviam para o Figma Make. Aqui está o link, send to Figma Make, porque o Figma Make é a ferramenta do Figma que vai produzir o protótipo. Então, a lógica, inclusive isso está sendo discutido pelo unicórnio, né? A lógica está, de certa forma, assim, atual. Eu posso rabiscar no Cloud com um Product Manager, jogo para o Figma, do Figma eu envio para o Figma Make. Então, isso torna problemático porque parece que eu estou utilizando diferentes ferramentas para um processo que deveria ser único, né? Eu rabisco no Cloud, mudo no Figma, mando para o Figma Make, não parece ser uma ferramenta única, né? E os questionamentos que se levantam é assim, o Cloud vai mandar um protótipo pro Figma, mas eu tenho HTML to Design. Eu já tenho um plugin que, de certa forma, faz uma importação de um elemento. Então, uma pessoa poderia, né, explicando, uma pessoa poderia usar um Lovable, poderia usar um V0, poderia já usar o Cloud, fazer um hosting Vercel, se for alguma coisa mais avançada, mas podia ter alguma coisa online com esse plugin, trazer para o Figma para rabiscar. Isso já está resolvido, né? Qual é a grande problemática em termos de desenvolvimento de código, de qualidade de código? Tirar desse canvas de criação, que é o Figma, para o código. Criar realmente um produto. De repente, ter esse canvas criativo aqui, criar um produto em código e esse código ser de qualidade. Então, a gente tem um questionamento da qualidade do Figma Make como um todo. Olha, o Figma Make talvez me sirva como protótipo, mas ele me serve como entrega de código real? Será que isso vai ser possível no ambiente do Figma? E então a discussão atual, agora em fevereiro de 2026, entrando em março, acreditamos ou temos a sensação que o Figma está atrasado, porque as pessoas já estão criando com IA, já estão utilizando ferramentas de IA. Pronto. Colocado esse contexto, por que de repente os times de design podem se sentir compelidos a continuar utilizando o Figma? Porque em algumas organizações maiores é possível que toda a documentação do design system esteja aqui dentro. As pessoas utilizam arquivos Figma, né, um arquivo de biblioteca raiz, para ter todos os seus componentes, suas variantes, fazem os tokens e variáveis e combinam com os front-ends, com os desenvolvedores, onde será a fonte da verdade. Será que a gente vai ter os componentes num storybook? Onde estarão os componentes em código? E fica essa luta de eu tenho um desenho, um projeto no Figma, eu preciso transformar esse componente em código, como é que eu faço um handoff? Aí entra design ops, aí entra a discussão dos times, né? Mas a partir do momento que o designer é empoderado como uma ferramenta de IA,
a partir desse momento, o design consegue criar o componente e o código só precisa de uma auditoria. Então, eu vou demonstrar aqui algumas ferramentas alternativas ao Figma e a gente vai, a princípio, nesse primeiro movimento, construir junto um sisteminha de componentes com o cursor, né? E eu estou usando aqui o cursor e a gente vai abrir junto todos os requisitos, pode dar erro, não tem problema, a gente corrige aqui, a gente vai fazer junto. E eu estou usando o ChatGPT como um planejador. Eu vou compartilhar com vocês o link desses chats para vocês terem, tá? Então eu já vou compartilhar aqui, copiar o link, ó. Eu vou jogar aqui no chat do Meet. Então, para vocês terem, se vocês quiserem guardar o link, para vocês, porque vocês podem acessar o ChatGPT, vocês podem ver o que eu pedi para ele, vocês podem se organizar. E aqui o que eu estou pedindo para ele é um passo a passo que nós vamos fazer aqui para execução de componentes em código. Então, qual é o primeiro conceito? O primeiro conceito é, a partir do momento que eu não tiver o Figma, eu preciso ter um meio de poder visualizar esses componentes em código, né? Porque os componentes eles serão codados. Como é que eu vejo o componente para poder fazer uma auditoria de interface, de UI, uma auditoria de UX, testar interações ou micro-interações, né? Então, eu trago aqui o conceito de playground, que a gente pode usar como barra UI, que é basicamente uma tela em que eu tenho organizado os componentes UI. Então, em vez de ter os componentes no Figma, ali com seus componentes, seus tokens, suas variáveis, a gente vai criar uma documentação em código, em que eu tenho os componentes, as variáveis, os tokens, tudo listado. E o interessante de fazer isso é que cada time de design existente poderia criar sua própria ferramenta de organização, seu próprio storybook. Então, a gente pode criar uma documentação assim, de estilos para poder visualizar, enquanto temos esses componentes codados numa pastinha componentes, e nós só acordamos com os desenvolvedores nesse momento como tornar esses componentes em código disponíveis. Porque a partir do momento que eles estão codados, eu posso fazer atualizações nesses componentes, disponibilizo, pode ser até via GitHub, faço um commit, um pull request, disponibilizo esses componentes para o time, e assim que o commit é aceito, né, que dá o merge lá no nosso GitHub, os componentes ficam atualizados. Então, eu vou criar uma pastinha chamada Xcode UI Playground, que será o teste. Né? Vocês podem replicar os comandos, só substituindo, claro, essas terminologias de pasta. Mas a partir do momento que a gente entende que a gente precisa de um playground visual para poder enxergar os componentes, eu estou sugerindo aqui no segundo passo uma estrutura de páginas de como seria a visualização desses componentes. Então, eu teria uma página que seria para ver os componentes, como eles estão, né? Então, eles vão aparecer na UI, e eu teria um arquivinho de tokens para ter o registro de todos os tokens que eu precisar, que vai ser como vai ser fonte para esses componentes. No terceiro passo, criando a página de UI, né, com títulos e seções para os componentes ficarem organizados. Você pode deixar que o cursor faça isso sozinho, ou Cloud, de repente a ideia que você preferir utilizar. E a gente vai utilizar componentes básicos, porque a ideia é, se você trabalha numa startup, se você vai montar um produto próprio, de repente você pode hoje com IA criar um seu próprio produto, você não precisa ficar preso numa empresa, né? Você não precisa criar todos os componentes do zero, existem bibliotecas como Radix, como ChatCN, e você pode utilizar os componentes que já existem, pelo menos para começar. Para a gente não baixar a biblioteca inteira, eu estou pedindo para ele selecionar um pequeno grupo, uma set list de componentes, alguns simples, que ele baixe os componentes básicos sem estilos, e a partir desse momento a gente vai estilizar eles no Playground e vamos fazer esse exercício juntos. Então já passei para vocês o link do ChatGPT, se vocês quiserem acompanhar. E eu vou passo a passo com vocês, para vocês entenderem também a dimensão do esforço. A gente está numa live no Meet, é bate-papo, sintam-se livres para tirar dúvida, me interromper, levantar a mão, podem perguntar,
e podem fazer junto comigo também, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma pastinha aqui, que é da Live, e a primeira parte são comandos de terminal, que é basicamente para criar a pasta e a estrutura. Então, eu estou acessando a pasta, eu acesso ela com CD e o caminho da pasta. Eu entro no terminal no caminho da pasta e eu tenho aqui os comandos para criar a estrutura básica de. Aqui você vê ele perguntando dos defaults, né, da instalação do Next.js, JS, desculpa, e ele vai fazer a inicialização digamos, um pré-projeto no React com Next.js, Tailwind, para que seria assim, como se eu estivesse iniciando um novo projeto. Então, vamos dizer que eu vou codar um novo produto e eu vou criar essa pastinha. Eu poderia até criar um novo produto aqui com vocês, mas eu vou só fazer esse pré-projeto como exemplo, porque vocês podem utilizar para pré-projetos de vocês por conta própria. E aqui a gente vai criar só até a parte dos componentes, que seriam a primeira parte. Então, pronto, foi criado, né? Opa, ele pegou em duas. Peraí, ele pegou em duas. Vou tentar novamente. Que ele pegou em duas linhas. Eu vou juntar aqui. Pronto, eu vou fazer novamente com os comandos. Eu juntei as duas linhas em uma só. Então ele pergunta se eu quero usar o React Compiler e ele vai fazer a instalação novamente. Como eu disse, podem acontecer erros, mas a gente vai corrigir e vai fazer junto. Então, só se vocês forem utilizar esse comando aqui no terminal, também para fazer por conta própria, vocês devem mudar o nome da pasta, que é esse aqui, e no bloquinho de notas juntar, porque isso aqui é um comando só, é uma linha só, tá certo? O que ele vai fazer? Ele vai criar o sisteminha do Next.js, ele vai instalar Tailwind, ele vai basicamente montar toda essa pré-estrutura de projeto. Pronto, feito. Então está criada a pasta, você consegue ver aqui na pasta, ó, ele criou essa pasta e tem todos os arquivinhos do pré-projeto aqui. Então eu poderia já criar um projeto de desenvolvimento aqui dentro. Agora ele vai me dar um outro comando para eu instalar outras coisas, utilitários. Então tem o Tailwind Merge, tem o Lucid React, são alguns componentes de interface. O Tailwind volta para CSS, para estilos. O Lucid React mais para interface. E eu vou copiar os comandos e a gente vai instalar. Aí que eu instalei na pasta errada. Eu tenho que acessar essa pasta aqui. Pronto, acessei a pasta. Aí dentro da minha pastinha de projeto, eu vou rodar esse comando de instalação, né? Onde estão os. Pronto, instalou. E vou pedir para instalar o ChatCN. ChatCN, vocês todos conhecem? Pode ter alguém que não conhece? Então eu vou mostrar o ChatCN. É uma fundação para um design system. Logo aqui na primeira página você consegue ver todos esses componentes aqui de interface. E você consegue replicar essa biblioteca, você consegue baixar os componentes dela. É muito interessante. Todo projeto de startup que você for iniciar, você pode utilizar o ChatCN como raiz do projeto, que é meio caminho andado para qualquer coisa que você vai fazer. Porque você baixa um componente como esse e estiliza depois, conforme você quiser. Então, está aqui o comando de instalação do ChatCN. Temos uma pergunta. Luke, pode falar. Luiz, o ChatCN, ele é um concorrente do Tailwind? Não.
Não, o Tailwind, ele vai junto com o ChatCN. O ChatCN, assim, eu diria, está junto do Radix. Ah, certo. Eles são bibliotecas de componentes. Ok. Tailwind, ele vai cuidar mais da estrutura. Uhum. Então, eu estou instalando os dois. Eu estou instalando o React, Next.js, aí eu estou falando realmente do que vai ser composto o projeto, Tailwind para estrutura de estilos, e aí ChatCN como componentes. E a gente fez isso. Opa! Aí, olha, que interessante, ele está me perguntando até as cores que eu quero, ó, neutro, gray, zinc, stone, slate. Eu vou colocar neutro, tá? Bem basicão. E eu vou mostrar aqui nos comandos, olha aqui, olha. O create app com next, o tailwind está aqui, como estrutura. Ele vem na parte estrutural. Depois, utilitário, tailwind merge. E Lucid também tem a ver com interface. Inclusive, os ícones que a gente for utilizar, eles recaem sobre o Lucid. E o ChatCN vai ser os componentes. Se você quiser uma definição mais concreta e até melhor que a minha, você pode jogar até esses comandos no próprio ChatGPT, num chat novo, e perguntar o que está sendo realmente realizado aqui. E ele te ensinar passo a passo. Boa. Vamos lá. Então, estilo default, basic color a neutral, pronto. Então, a gente tem a pastinha criada, deixa eu ver se ele terminou. A gente tem a pastinha criada, com toda a infraestrutura que a gente precisa para o projeto, e tá aqui. O Xcode UI Playground. Eu poderia começar um projeto de uma startup aqui dentro. A pré-estrutura está pronta. E eu já escolhi. Então, a gente agora vai para o Cursor. Vocês podem usar o Cloud também. Vocês podem usar o VS Code, a IDE de sua preferência. Eu gosto do Cursor, eu tenho o plano pago. Então, eu vou abrir aqui a pastinha do projeto e selecionar a pasta. Ele abre agora a pasta do projeto. Então, vocês conseguem ver aqui na esquerda os documentos. Aqui no meio é onde abre um documento. Se eu escolher aqui um documento, ele abre o código. E o agente está aqui desse lado direito, essa janelinha. Eu vou deixar no alto, que é o automático, deixar ele escolher qual é o agente que vai trabalhar. Tá? E eu vou pedir primeiro uma conferência para ele. Eu acho isso excelente. Então, o que, é que a gente vai pedir para ele? Se o projeto Next, nossa estrutura está ok. App Router, Tailwind. Então, estamos falando de estrutura. E se o ChatCN foi inicializado corretamente. Se faltar algo nesse path específico, aí já está fora do meu domínio. Ou Global CSS, corrija. Global CSS é onde a gente tem os estilos principais do documento, tá? Então, praticamente esse primeiro comando é uma auditoria. Ele vai checar os arquivos e ver se está tudo ok, para não quebrar depois. Né? Por isso é muito legal vocês terem esse link do ChatGPT, que pode ser interessante para vocês aprenderem. Então, ele leu aqui os arquivos, verificando a estrutura. Agora está checando o ChatCN, ele vai pedir uma confirmação aqui. Está conferindo, pensando, verificando pastas de componente distribuiu de passa. Leu aqui o next, executando build. Aí, para quem nunca mexeu com vibe coding, isso é um ponto de aprendizado para mim também, tá? Eu enfrentei isso. Existe esse comando npm run build. O build é como se fosse a build de toda a infra do projeto rodar. E quando a gente rodar ele, é como se fosse uma simulação, né? Não vai estar, o projeto não está no ar, mas ele vai rodar esse build e ele vai basicamente checar uma montagem dessa infra, vai rodar sobre esse código e vai identificar se tem problemas. Então, até quando a gente faz uma branch no nosso projeto, olha, ele achou um erro, tá vendo? Ele rodou primeiro, achou um erro de build, pensou, provavelmente corrigiu, e está rodando de novo.
Então ele faz exatamente para isso. Quando a gente abre uma branch e a gente mexe no nosso código, faz uma atualização, antes da gente dar um commit, é bom a gente rodar um build para ele capturar erros, se houve erros no código. Pronto, ele fez a verificação do projeto, app router, tailwind, chatcn, test config, global css, build. Tudo ok. Alguém levantou a mão? Não. Tá, então vamos continuar. Agora a gente vai fazer a estrutura do playground. Tá? Aqui são essas 4 páginas. Uma das coisas interessantes é que ele está dando os comandos para o terminal. Então, da mesma forma que eu fiz a instalação nas pastas, eu posso utilizar o terminal para criar. Isso aqui é mkdir, é um comando para criar uma pasta. Mas eu não preciso criar essa pasta. Eu posso utilizar o cursor para isso também. Então, gostaria de criar algumas pastas nas. Então, da mesma forma que ele está dizendo, e cria o arquivo CSS de tokens. Eu vou colocar entre aspas o comando, mas para vocês verem que isso aqui é robusto. A gente pode tanto criar, ou eu posso jogar aqui, ele vai entender o que eu quero. E ele entende o comando do terminal, ele está entendendo o que eu estou fazendo, e eu vou pedir para ele fazer por mim. Eu não quero ter que criar essa pasta no terminal. Então, criando as pastas e o arquivo tokens, criado, perfeito, resolvido. Então, agora o próximo passo, a gente já fez a estrutura, a gente já criou a estrutura da pasta, que é o passo 2, está concluído. Agora, ele está pedindo para popular o arquivo tokens, que é onde a gente registraria os nossos tokens, e importar esse arquivo no Global CSS, que é onde tem os estilos do projeto que seriam utilizados. Ele dá aqui um exemplo para seguirmos, ele está tentando dar uma ajuda para a gente, de referência. Mas a gente pode, nesse momento, definir para o cursor, ou a ideia que você for utilizar, os parâmetros do seu projeto. Por exemplo, aqui UXColor BG, ele está falando do background. Ele está 255, 255, 255, 255 é o máximo de cor. Ele está definindo o máximo de cor em RGB, significa que essa cor é branco. Então ele está dizendo que o background é branco. Então você pode definir esses parâmetros quando você for pedir ao cursor. Então, digamos, eu vou fazer um projeto de uma startup, vou montar um design system que seja do zero. Eu posso definir padrões de cores, por exemplo, eu quero definir a cor primária, a cor principal. Eu posso pedir para ele criar um arquivo e dizer, esta é minha cor principal, quero também tons neutros de cinza, crie os estilos para mim. Posso fazer isso? Posso. Eu, inclusive, faço isso bastante. Eu defino a cor principal do projeto, uma cor secundária, alguns tons de cinza neutros para suporte, inclusive um tom acinzentado para o background, e digo todos os outros tokens de estilos você deve definir. Mas aqui a gente vai delegar para ele toda a criação, porque eu quero demonstrar para vocês também que a IA tem esse poder, né, de sugerir para a gente. Então eu não vou definir cor primária, mas vocês podem, tá? Então ele vai definir o quê? Cores, espaçamentos, radius, shadow, tipografia. Vamos mais a fundo? Vamos mais a fundo? Vamos escolher pelo menos a tipografia? A tipografia deve ser. Alguém quer sugerir uma? Tem Open Sans, tem Robot, tem tanto legal. Vou colocar a Geist. A Geist é muito bonita. Geist. A tipografia deve ser Geist. Use esta referência. Pronto. Então, estou dando liberdade para ele, mas pelo menos um parâmetro para vocês verem. Igual eu falei da cor primária, eu defini a tipografia, eu quero Geist. Ele vai criar, então, criar agora o arquivo estilos tokens.
com cores, espaçamentos, radials, shadow, tipografia. Radials é borda arredondada, shadow, os estilos de sombra, tipografia, a gente escolheu Geist, espaçamentos padrão entre itens de um mesmo conjunto e itens externos, né, também dos padrões. Olha, ele está criando aqui, que bonito. A gente vai acessar o arquivo, vai ver a criação dele, vocês vão ver que é bem robusto. Ele criou. Agora eu vou apanhar um pouquinho para achar. Não achei aqui, ó. Tá em SRC, estilos, tokens. Olha aqui o arquivo que ele criou. Esse verde que vocês estão vendo aqui na tela é geralmente uma confirmação da mudança do código. Então, ele não altera o código a nível de você perder tudo. Se eu colocar aqui undo ou cancelar, pedir para ele deletar, ele volta para as mudanças que ele fez, ele desfaz. Mas eu posso criar keep file, que é esse botãozinho azul aqui, em que eu estou confirmando as mudanças que foram feitas. Então, vou clicar, pronto. Agora o arquivo está normal. Esse é o nosso arquivo oficial. Olha que interessante. No root, ele definiu fonte sans e mono do Geist, perfeito, com as alternativas. Se a Geist não for carregada, ele vai usar sans, system e sans serif, comum. Padrão de texto, dos tamanhos de texto, todas as referências, leading, tamanho o peso da fonte, espaçamentos, radials, sombras e as cores neutras, né? Bom, agora olha que interessante, era para ele definir cores, mas ele definiu só um conjuntinho de cores neutras. Aqui entra um ponto interessante da nossa evolução como designer, olhando para código, que até para arquivos assim de estilos, às vezes a gente está acostumado a trabalhar com Figma, com Sketch e outros, que a gente olha para um código como esse, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas há uma linha, uma curva de aprendizado que a gente vai ter, lidando com vibe coding, que a gente vai começar a mexer com código, você vai conseguir olhar para um arquivo como esse, como eu fiz agora, e ver assim, as cores estão aqui, olha. Ele só criou 5 cores neutras. Mas as cores primárias, as cores secundárias, terciárias, será que esse projeto não teria isso? Como eu falei, a gente poderia ter definido isso no prompt inicial, mas ele não fez. Eu quero dar liberdade dele criar. Então, eu vou pedir para ele, avalie o arquivo tokens CSS em relação às cores. Confira se temos cores primárias, secundárias e terciárias ou apenas neutras. Então, estou pedindo para ele fazer uma reflexão, não estou nem ordenando para ele criar. Então, confira. Só uma sugestão. Tons de azul forte, não se fala assim, né? Tons de azul forte para a cor primária. Analise o arquivo, atualize se necessário e entregue a proposta completa. Pronto. Então eu pedi para ele para fazer essa reflexão em cima da análise do arquivo que a gente fez. Gente, no dia a dia isso é mais simples, tá? Porque aqui eu estou parando, estou explicando, estou indo passo a passo. Mas num projeto real, você, até num board do Figma, no Sketch, você define quais cores você quer usar. Então, quando chegar para pedir para IA, você já chega com tua cor primária, com teu background, tua cor secundária, e pede para ele complementar. Aqui eu estou dando liberdade total criativa. Então, olha, ele percebeu que o arquivo só tem as cores neutras e está elaborando uma proposta completa. Aqui ele aparece thinking, pensando. Vamos aguardar, então. Aqui ele vai fazer a atualização no arquivo, a gente vai ver ao vivo.
Olha que interessante. E ele criou bastante, ele está criando até 950. Olha aqui as mudanças, né? Então, ele criou o spacing está igual, page está igual. Aqui, as cores primárias, de 50 a 950, cores secundárias, cores neutras, ele está fazendo ainda, ele tá atualizando o Globals agora. O Global CSS, que será a nossa referência de estilos. Perfeito. Então, arquivos atualizados. A gente tem agora cores primárias, secundárias e neutras. Na prática, a questão de estilização das cores e espaçamentos para o nosso sistema, ele já existe, ele já está documentado em código. É código, fonte da verdade é código, já está feito. Então, essa parte foi vencida. Agora eu vou pedir um segundo arquivo, que é o tokens TS. ts.ts é um arquivo TypeScript. É um arquivo de código, né, chamado TypeScript. Quando a gente vai trabalhar com React e TypeScript para fazer um produto de verdade, em geral, as páginas do ecossistema elas serão feitas em TypeScript. Esse, basicamente, é um arquivo de execução. É um arquivo que será lido. Então, ele está pedindo para criar esse arquivo de execução, do tokens.ts, exportando o objeto tokens com color, radius, space, shadow e typography, que é o que a gente tem nos nossos estilos, mantendo os valores alinhados com a CSS vars para eu conseguir mostrar no UI. Vou pedir para ele. Pronto. Já está criando a partir de tokens. Com a mesma estrutura. Então, basicamente, significa o seguinte: o arquivo tokens CSS e o arquivo globals CSS, ele é só um arquivo de documentação dos estilos, né? E agora, quando eu crio esse TS, ele está fazendo uma execução. Por exemplo, aqui no ChatGPT, no exemplo que ele dá, ele está fazendo um export de uma constante tokens. Então, está ocorrendo uma ação aqui de exportar esses tokens. E provavelmente, se a gente achar o arquivo SRC Design Tokens, tá aqui. O tokens test está aqui, ó. O export constant tokens. Então, esse arquivo será utilizado e tá tudo aqui, tá bom? Então, essa é a referência. Se você um dia quiser fazer uma atualização de uma cor na mão, você pode vir aqui e trocar essa linha, por exemplo. Seria uma atualização de código. Bom, vamos então para a nossa criação. A gente venceu a etapa 2, agora vamos criar o nosso playground. Então, a gente vai pedir ao curso, não precisa do terminal, tá? Vamos implementar essa página, page.tsx, como um playground em grid com header e seções, components, tokens, typography, usando layout responsive, cards e criando componentes auxiliares pequenos dentro da própria página. Não invente dependências além das instaladas. Perfeito. Então, ele vai criar agora o nosso playground. Geralmente, quando a gente tem as páginas, ela vem com essa estrutura, page tsx, e a pasta mãe desse arquivo é o nome da função que a gente quer. Então, o playground, ele é /UI, certo? Então, a pasta é UI, e dentro tem um page tsx. Quando a gente acessar /UI, automaticamente esse page será lido, tá certo? Então, ele está criando a estrutura do playground. E aqui é onde a mágica acontece, que eu disse no início, que todo time pode fazer seu próprio playground. Imagine, ele está criando esse page TestX. Imagine que esse page TestX, ele mesmo como interface, pode ser codado. Qualquer time no mundo pode definir o seu playground. Então você pode criar no Lovable, no V0, onde você quiser. Para criar código, você vai criar uma página TestX e vai organizar o seu
seu sistema com seus estilos onde você quiser. Agora a gente vai para o passo 4, que é criar os componentes do nosso sistema em código de verdade. Certo? Então, eu vou rodar isso aqui no terminal, que é o ChatScene Latest. O que eu estou pedindo? O add, que é adicionar, botão, card, badge, input, tabs e separator. Lembra que eu falei que ia pegar um setlist pequeno só para demonstração? Então, pronto. Foram criados os 6 arquivos, tá bom? Você vê que ele criou dentro de Components UI. Então, ele já está na pastinha Componentes, está organizado. Agora, na página UI, que a gente já criou a página, a estrutura da página, vou só avisar para ele que os componentes foram criados nessa pasta aqui, src Components UI, a nível de contexto, tá? Para não ter nenhum erro. Então, ele leu os arquivos TSX, você consegue ver aqui na tela, ó, read card, read badge, read input, tabs, page. Agora ele está pensando na questão do próprio o card com header, content, footer. Ah, não, button, por exemplo, default, secondary, outline, destructive e tamanhos. Então, aqui eu já estou pedindo até os estados do botão. Eu estou implementando o componente botão, mas não necessariamente é só um botãozinho que eu vou ter que ficar mudando a cor depois. Ele já vai implementar as variações do botão e a gente pode fazer mudanças depois. Então foi implementado. Agora fazer os tokens aparecerem nos componentes. Vamos lá. Então eu vou pedir atualizar os estilos do button. Certo. Vou pedir. Ele está pedindo do button, né? Mas eu vou pedir para ele garantir, garanta. Em todos os componentes implementados na página UI. Pronto, ele está refletindo, está lendo. Porque lembra que a gente tinha baixado o ChatCN e escolhido o estilo neutro? ChatCN neutro, ele vai deixar preto. Ele é o padrão do ChatCN que a gente está vendo no site, olha aqui. É isso aqui. Só que quando eu fui criar os estilos no documento de tokens, eu pedi o quê? Tons de azul primário. Então, esses botões que você vê como preto, a expectativa, quando a gente vê, a gente não está vendo nada ainda, é que eles estejam em azul. Porque vai seguir a cor primária que a gente pediu para ele considerar. Então, ele está aplicando agora e eu acho que o próximo passo a gente já vai ver tudo realizado. Pronto, o próximo passo já é rodando o projetinho para a gente ver como ficou o playground. Então, ele adicionou os vars no token CSS. Está mapeando Global CSS Semantic Vars para UX Vars. Aí ele vai fazer o update do botão como a gente pediu, e depois foi a última linha que eu incluí para ele garantir que os outros componentes, card, badge, input, tabs e tokens, ou tabs, use tokens, né? Então ele está fazendo as atualizações necessárias agora, e é o último passo, e a gente já vai ver o nosso playground criado. Então só esperar ele terminar de criar, pedindo aqui uma autorização.
Vocês já tinham experimentado assim com código? Vocês que estão aqui na chamada, vocês já... Se alguém quiser participar, fazer um comentário... É a primeira vez que eu tô vendo, assim, ao vivo, tentando entrar nesse mundo aí, porque eu quero construir um design system no meu produto, mas, bom, primeira vez aqui que eu tô vendo. Ah, legal. É a melhor coisa que você faz. E tem muita coisa, macete, assim, de código, que você vai aprender apanhando. Por exemplo, esse npm build, que eu mostrei, né, que é para a gente poder garantir que não tem erros. Cara, quando eu comecei com Vibe Coding, eu não sou desenvolvedor, sou designer, né? Então, eu produzia a branch, eu ainda fazia direitinho, eu ia na branch, né? Aí eu tentava um commit, um pull request, e acontecia de quando eu tentar rodar o projeto no Vercel, quebrar, e eu ter que pedir várias correções de erro para o construtor identificar erros, até que eu descobri o build, e ele pega esses erros de construção sozinhos, que é o que o Vercel pega quando ele vai fazer a compilação. Terminou, gente. Vamos lá, então. Então, esse, para quem está começando também, esse é o outro comando, npm run dev. O que acontece? Quando a gente cria um site, a gente coloca no servidor e acessa www, o site está online. Eu criei esse projeto aqui em React, está na minha máquina. Aqui a pastinha. A pasta está aqui. Como é que eu vejo essa página? Não tem um HTML aqui que eu clico duas vezes e aparece. É arquivo JSON, TS, gitignore. Como é que eu vejo esse projeto? Os componentes estão todos dentro da pasta componentes. Como é que eu acesso eles? Então, para a gente ter o acesso aos componentes, a gente criou o Playground, o UI, que é o que a gente vai ver. Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai rodar um servidor local na nossa máquina, e esse servidor local vai rodar o projeto React. E é assim que a gente visualiza um projeto React. Como que a gente faz isso? Nesse comando, eu tenho o projeto React já todo implementado, Next.js, tudo bonitinho. Tá aqui, npm run dev. Então eu vou acessar no... Eu tenho que ter certeza que eu estou na minha pasta do projeto. Então acessei aqui. Se você abrir um terminal novo, como é que eu começo? Eu abri um terminal novo no meu computador. Eu vou pegar o caminho da pasta e digite o cd espaço o caminho da pasta. Aí ele entra na pastinha, eu estou na pasta agora. E eu vou fazer esse comando, npm run dev. Aí ele vai rodar o servidor aqui, ó. Confirmou, ready, né? E ele me dá um endereço, localhost 3000. Isso é onde o meu servidor... Você não vai compartilhar isso para outra pessoa, porque a outra pessoa não vai conseguir acessar. É só você no seu computador, tá? Então, se você abrir o localhost 3000, aqui é o home do projeto Next.js, certo? O nosso playground tá /UI, lembra? Então é localhost 2.3000, que é a porta, /UI. Vamos entrar. Ele criou. Então eu tenho o UI Playground, os componentes, card, as badges, outline, inputs. Aqui, ó, consigo digitar. As tabs de navegação, os tokens, a tipografia, tudo descrito. Isso aqui é a forma mais crua que existe, né? Então, a partir disso aqui, que eu estava dizendo assim, todas as equipes do mundo, cada uma pode criar o seu playground. Imagine que isso aqui é um canvas criativo que eu posso organizar como eu quero ver meus componentes. Porque, por exemplo, eu posso ter duas abas aqui. Eu podia ter uma aba componentes e uma segunda aba tokens. E daí eu poder navegar, clicar, né? E uma página ver isso aqui, outra página ver isso aqui. Só que tem uma coisa, né? Os nossos botões, eles não estão com os tokens aplicados, né? Então eu posso comentar esse concurso. Então, assim, no Playground, garanta que os componentes... Então, estou dizendo, está tudo preto e branco, não tem cor. Garanta que os componentes utilizam...
conforme boas práticas de UI, e atualize o playground. Vou dar um exemplo. Pronto, deu exemplo que o botão primário deveria ter a cor azul primária em alto contraste com a letra branca. Dei para ele o problema, dei para ele um exemplo. Ele vai fazer uma revisão agora, né, do que está acontecendo para fazer essas atualizações, porque está tudo criado. O token CSS está criado, o token TS está criado, os componentes estão criados, que eles estão aqui na página. E eu pedi, está fazendo a revisão agora do tokens, globals, layout. Está pensando. Ele está trabalhando agora no Global CSS. Vamos ver se ele vai fazer alguma mudança no arquivo. Pronto, ele fez toda uma modificação no arquivo de Globals. Adicionou 47 linhas, eliminou 49. Ele deve ter feito alguma mudança estrutural no tema. Definindo as cores tema diretamente no tema com valores RGB para garantir que o Tailwind as aplique. Então, ele vai tentar fazer uma garantia de que o Tailwind, que é estrutural, vai aplicar de fato as cores. Então, fez mudança no outro arquivo. Agora ele pede um build, pegou um erro, consertou, pediu outro. Tá vendo as cores aplicadas? Como a gente está rodando no servidor local, é tudo automático, tá? Então, ele faz alteração no código, aparece ao vivo. Inclusive, quebra ao vivo também. Mas, olha, vocês podem ver que as cores foram aplicadas. Eu pedi um azul em alto contraste. Eu só não disse para ele que se era um azul claro ou um azul escuro, né? Pronto, concluiu. A tarefa está concluída. Ele aplicou as cores. Olha o card com sombra. Botão de ação. Agora, isso o input bonitinho aqui, ó. Com highlight. As tabs. Vocês conseguem ver elas com fundinho cinza? Ó, conteúdo da terceira aba, da segunda, da primeira. E aí, olha que bonitinho, os cards brancos com os tokens e o typography. Isso aqui tá pronto. Se você imaginar assim, qual a diferença disso aqui para uma biblioteca no Figma que vai organizar os componentes do meu design system? Isso aqui são os componentes já no código fonte. Então, se a gente tiver combinar com os desenvolvedores, onde que vão ficar os componentes no código? A gente pode administrar mudanças no código aqui, porque qualquer coisa que eu pedir aqui, ele vai mudar automaticamente. Por exemplo, a gente tem o item card, certo? Vou fazer um exemplo com você. No componente card, existe um botão ação, que está alinhado para a esquerda. Garanta que este botão sempre estará do lado direito, respeitando as margens. Pronto. Eu pedi uma modificação no componente, vamos dizer que eu tenho um design system em uma empresa,
a gente vai mudar o componente card para o botão mudar de lugar. E é uma hipótese que a gente tem no produto. Então, eu peço aqui para a IA, ela vai alterar o componente no código. Mudou já. Acredito que até lá no Playground já deve estar aparecendo. Só ter a confirmação da alteração feita. Aqui, está do lado direito. O que eu faço? Na prática, no mundo real, a gente vai ter um GitHub, a gente vai ter um lugar em que o nosso código vai estar aplicado. Isso aqui seria uma branch que eu estou trabalhando. Terminei a alteração no componente, eu faço um pull request para o desenvolvedor e digo, o componente foi atualizado. Ele aceita o pull request e os nossos componentes do produto serão atualizados. E aqui eu tenho total domínio sobre os componentes, porque em vez de fazer no Figma, eu estou fazendo no código, né? Pedindo para ela criar. O que a gente fez? A gente baixou um set de componentes pequenininho do ChatCN, usou eles como referência, e a partir da referência inicial, nós agora estamos criando os nossos componentes. Por exemplo, esse card aqui com o botão do lado direito é criação nossa, é invenção nossa. Então, isso permite a gente customizar todos os componentes que a gente quiser e criar novos, porque quando eu for criar um novo componente agora, eu posso pedir para ele, cria o componente lista, cria o componente tabela, e eu posso dizer, utilizando os tokens do projeto. E ele vai criar novos componentes já utilizando as bordas arredondadas, os shades de cores, as sombras dos cards, tudo que a gente definiu. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho, Luiz. Uma dúvida. O inverso daria para fazer, por exemplo, construir os componentes dentro do Playground e existem alguns componentes que eu já tenho pronto dentro do código. Eu poderia trazer esse código para dentro do Playground e atualizar ele? Sim, se você. Assim, o Playground é só uma tela para visualizar o que existe de componente. É só um visualizador. Isso aqui é como se eu estivesse recriando o meu Figma. É só uma telinha. Então, o que você até lembra que quando a gente foi criar, a gente baixou primeiro os componentes para depois criar a página. Então, os componentes já existiam. Eu não sei se eu peguei tua pergunta perfeitamente, mas... É mais um contexto, assim, de empresa, porque, por exemplo, a gente está atualizando a stack para o Next.js. Certo. E, atualmente, a gente não tem um design system, o que a gente tem é um guia de estilo. E existem alguns componentes que já foram introduzidos dentro da interface que estão em Next.js e usando o Shed, né? Que eu esqueci o nome agora. ChatCN. Isso, ShadCN. E o que eu gostaria é de pegar todos os componentes que eu tenho dentro do Figma, colocar dentro do Playground, e componentes que a gente já tem pronto em produção, pegar o código e introduzir dentro da guideline do Playground. Perfeito. O que é interessante? Você consegue fazer esse processo, você tem que combinar com o desenvolvedor assim. Eu preciso receber, como designer, o componente mais atualizado possível que a gente tiver. Então, vocês têm que combinar uma forma dele te dar esse set de componentes. Então, por exemplo, onde que vai ser a fonte da verdade do código? Aqui eu estou dizendo, vamos montar esse set list aqui. Eu estou trabalhando numa branch de GitHub, por exemplo. Aí eu vou fazer o meu commit para esse GitHub. Por quê? Porque eu estou pressupondo que esse GitHub vai ser a fonte da verdade do meu código, o estado atual do design system é lá que vai estar. Assim como acontece com o Storybook, onde que o componente está de fato codado. Então, o desenvolvedor tem que disponibilizar para você, inclusive, baixar essa biblioteca. Então, você consegue, a partir do GitHub, baixar a pastinha no seu computador para você fazer um branch e trabalhar. Você trabalha em cima dos componentes, faz um merge para o GitHub, avisa que atualizou e
para trabalhar em conjunto, o desenvolvedor tem que passar a utilizar esse GitHub ou essa raiz do projeto como fonte da verdade para os projetos. Ou seja, ele disponibilizou esse projeto no GitHub. Você fez atualizações, atualizou. Então, os componentes foram atualizados. Ele precisa garantir que essas atualizações vão constar no projeto. Então, por isso tem que ser combinado, porque provavelmente vai ter trabalho para eles também, para eles implementarem. E é normal isso. Como funciona hoje? Hoje você faz uma mudança no Figma, você diz, mudei o componente e passa esse trabalho para ele atualizar. Sim. A diferença é que, em vez de delegar só para ele atualizar, você está fazendo isso. Você atualiza o componente, você avisa o componente foi atualizado. O que é interessante? Os desenvolvedores auditarem o código para garantir que não tem nenhuma brecha de segurança. De repente, por exemplo, um input que você permite uma injeção de JavaScript. Não pode isso. Então, ele tem que garantir a auditoria do código, mas ele não vai fazer a construção, ele vai fazer só a revisão. Ele revisa o código, tá legal. E você, como é que você faz? Você faz um pull request para o projeto, ele vai revisar o código, diz que está ok, atualizou. Aí vocês têm que combinar só como esses novos componentes vão ser implementados no projeto. O que muda de fluxo? Quando for criar uma feature nova, vamos dizer que você precisa criar um componente novo. Vai criar um componente tabela que não existe em lugar nenhum. Você cria faz uma branch, cria esse componente por conta própria, atualiza no GitHub e diz assim, os componentes já estão criados, é só implementar. Show. Encurta e facilita bem mais, né, esse trabalho, até na questão de trazer menos erros, né, e menos atrito na questão do que a gente coloca no design e o que é desenvolvido, né, então eu acho que isso vai facilitar bastante. Isso, a diferença é assim, que eu quero trazer uma alternativa ao Figma é que quando a gente vai para o modelinho Figma Maker, a gente ainda está operando preso dentro do Figma. Então, eu desenho o projeto dentro do Figma, trago o desenvolvedor para dentro do Figma para ficar fazendo comentário e reunião e digo, é assim que vai ficar meu componente. Aí faço um handoff que ele vai usar aqui, ó. Digamos que isso aqui é um componente. Ele tem aqui o Dev Mode. Aqui o Dev Mode. Aí ele é obrigado a selecionar isso aqui e ficar analisando os trechos de código, como tá. Então, assim, aqui eu estou trazendo o desenvolvedor para dentro do Figma. Nesse caso aqui, é diferente. Eu, designer, estou indo para o código. Eu começo a falar a linguagem do desenvolvedor. Então, veja, quando eu falo de GitHub, imagina um designer falar para um desenvolvedor, me dê um GitHub, né? Me dê um local para eu trabalhar em código. Então, esse é o tal do design engineer que a gente fala, né? Agora eu começo a trabalhar em código. E aqui a gente está dando um passo, que é assim, cara, eu vou começar projetos, eu tenho que ter uma fonte da verdade do projeto. Qual é a fonte da verdade? É o código, está aqui na minha pastinha componentes, ó. São esses arquivos TSX aqui, que estão na esquerda, ó. Meus componentes estão todos aqui. Esse playground é só um visualizador. Ou seja, até quando eu for pedir para ele aqui, por exemplo, eu vou fazer uma mudança num componente. Eu tenho que pedir para o cursor, mude o componente e faça constar no playground. Porque o playground é só uma visualização. Eu não sei se aconteceria uma situação bizarra de o componente estar de um jeito e o playground estar de outro. Isso nunca aconteceu comigo. Mas para evitar a possibilidade, eu faça constar, então garantir. E aí, imagine que isso aqui é um playground, é um potencial gigantesco, porque você pode montar ele como você quiser, com as seções que você quiser, com as informações que você quiser. Então, se você quiser só os componentes, mas não as informações de token, tudo bem. Não, isso aqui vai ser visualizado pelos desenvolvedores também quando forem criar, para eles estudarem comportamento. Aí eu posso dar acesso a eles à seção de componentes. Posso ter um menu aqui. Posso ter um menu que eu clico em componentes, que eu clico em tokens, que eu clico em estilos, que eu clico em tipografia. Eu posso ter um menu navegável. Então, da mesma forma que a gente tem as soluções que, de alguma forma, documentam design systems na web, existem algumas, né? Essa aqui a gente está customizando a nossa própria. Basicamente isso. Perfeito, não, show de bola. Esclareceu bastante. Legal. Alguém Valeu. tem mais alguma dúvida? Fala, Luiz. Boa noite, pessoal. Boa noite.
Então, o que acontece? Eu acho que eu estava quase na mesma aí do Gabriel, quase a mesma pergunta, só que hoje aconteceu de eu estar testando, né, por exemplo, essas funções e também testando já com IA, diretamente ali eu estava fazendo no Visual Studio, né, e com o Codex do GPT. E aí, foi um resultado bem agradável, mas aí depois fui repassar para os devs, né? E aí o que rolava, né? E aí vai muito daquele negócio de, tipo assim, se tá certo ou tá errado na nossa parte, como você falou. Qual é a verdade, né? Qual é a fonte? E aí aconteceu de, por exemplo, eles não usavam Global, como é que eu posso dizer? Global CSS, não sei explicar direito, mas eles usavam já o NPM já instalado, né? Ou seja, já tinha uma lib, já estava na rede privada, digamos assim, já para consumir, né? E aí a pergunta nesses casos, por exemplo, eu me apego, eu faço a manutenção dentro da lib, né, que seria lá no npm, ou Certo. assim, eu também vou consumir um playground onde eu posso estar mostrando as cores e tudo mais. Levando em conta que também eu consigo mudar o Figma, né? Eu tenho todos os tokens, variáveis, né? Já tenho tudo bem cadastrado ali dentro do Figma, com componentizado e tudo mais. Levando em conta tudo isso, e aí também tem outro ponto que, por exemplo, em vez de usar o ChatCN, que foi por onde eu comecei, né, que é o que as videoaulas mostram, eles estão usando Style Components, né? Então, já é outra, digamos que é outra linguagem, acredito eu, né? É uma linguagem mais ali na prática, quando você faz ali faz o componente no código livre, né? E aí a pergunta que fica é tem como a gente trazer o código-fonte deles, né, de uma maneira mais explícita para dentro dos nossos prompts, para que possa executar da melhor forma? Certo. Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas pelo contexto que você me trouxe, o que acontece? Qual é a realidade? Os devs estão operando de outra forma. Eles têm um outro jeito de fazer. Dentro de um contexto empresarial, o que a gente precisa fazer? Facilitar o nosso workflow de trabalho. Integração entre equipes. É como as equipes interagem. Então, existem decisões conjuntas a serem feitas. Né? É o tal do compromise. O que é recomendado? Você senta a conversar com eles e discute as possibilidades. Ou seja, eu, designer, estou começando a mexer com IA e eu preciso cuidar do design system. E eu preciso cuidar desses componentes e consigo entregar, fazer commits, no caso, desses componentes em código para vocês auditarem. Ou seja, vocês não precisam mais produzir os componentes, vocês só vão revisar. Qual é a melhor forma de fazermos isso? Porque existem possibilidades. Pode ser que eles te deem acesso a essa lib, você encontre a melhor forma de fazer isso e você vá até eles agindo em favor do sistema que eles têm hoje. Ou eles podem olhar para a situação e dizer, realmente, não temos um Global CSS, poxa, a gente deveria ter. Então, vamos fazer uma organização de trabalho para a gente poder chegar nesse meio termo e ter. Porque, assim, o que eu estou mostrando aqui seria assim, a estrutura, ter um Globals, ter um Tokens, ter um Playground. É uma forma de trabalhar. Só que, na realidade das empresas, as pessoas estão fazendo, às vezes, formas diferentes. Então, a gente precisa conversar com os desenvolvedores para tentar entender o melhor método. O que você pode apresentar para eles é um conceito como esse, né? Assim como acontece no Storybook, que tenta fazer algo parecido, só que é uma ferramenta paga, e dizer, eu preciso ter uma documentação como essa, feita em IA, e eu consigo ter os documentos dos componentes na pastinha e fazer commits para vocês atualizarem o produto. Qual é a melhor forma de fazer isso? Por quê? Aqui os componentes estão criados em TSX. Eu não sei qual linguagem vocês usam no produto de vocês. Então pode ser até que você vá codificar os componentes em outra linguagem, né? Então depende, na verdade. Mas o ideal é que você consiga entrar em um acordo com eles.
E eu tenho certeza que se você trouxer para a mesa que você quer colaborar, que você consegue contribuir com código, né, e você vai conseguir contribuir com esses componentes de forma visual, esse playground é só uma forma de você se organizar. Então, você pode chegar para eles e dizer, isso aqui é o que eu quero para mim, para eu conseguir começar a pensar mudanças e entregar para vocês. Como é que a gente pode viabilizar isso? E aí fazer um plano de trabalho. Recomendo também envolver as lideranças. Não sei se vocês têm liderança de design, product manager. Interessante, porque aí você estaria trazendo IA para o teu processo de trabalho. Respondi? Respondeu demais, respondeu demais. Acredito que foi uma dor de hoje, porque, tipo assim, eu tive que. Eu fiz tudo bem certinho, tava vendo as videoaulas e aí consegui fazer um negócio bacana. Peguei um design no Dribble, né? Colei para IA e ela fez bem bacana, do jeito que eu queria. Só que aí eu fui para a realidade, perguntei, fiz exatamente desse jeito que você falou. E aí já era outra realidade, né? Ou seja, eu acho que faltou um pouco de comunicação, na verdade, para que isso ocorresse de uma forma melhor, né? Não perdesse ali o tempo desnecessário. Inclusive, bem pontuado, você falou agora, porque hoje existe ainda muito atrito, né? E eu tendo controle sobre isso, diminui ali 100%, né? Eu digo 100% porque realmente diminui, porque querendo ou não, o dev não é o design, o design não é o dev, mas se eu entregar algo já bacana, a partir do que a IA consegue me entregar, acredito que esse atrito diminui ali drasticamente. Perfeito. Excelente. Obrigado, Pablo. Pessoal, eu ia falar sobre 4 ferramentas hoje além do Figma, mas a gente tomou bastante tempo hoje, então eu vou fazer o seguinte, a gente encerra essa agora, eu vou colocar no YouTube, para deixar disponível também, vocês estão com o link aqui no chat, e aí amanhã mesmo, na sexta, eu me comprometo, eu vou fazer o vídeo, e eu publico o vídeo com as 4 ferramentas, mostrando todos os estilos, tá? Se vocês gostarem da ideia também de a gente fazer ao vivo de novo, a gente pode fazer ao vivo de novo, eu abro a sala, e eu tenho certeza que vai ser enriquecedor.